Boa noite, boa noite. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. Aproveita para seguir meu canal se você ainda não segue, Kátia Comunica, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais aí para divulgar o idioma espanhol para as pessoas que querem conhecer vocabulário, pronúncia, gramática, cultura, curiosidades de diversos países, dicas de viagem, dicas para proficiência espanhola, se você precisa a certificação no idioma espanhol, tudo isso você vai encontrar aqui no meu canal. Sempre tem vídeos novos e publicações aí com bastante conteúdo para vocês. Compartilha esse vídeo, divulga, já pode curtir essa live, porque essa live tá demais. Hoje a gente vai falar sobre um país que eu ainda não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Tá na minha lista aí dos top... Olha, tava no top 10, mas depois que eu preparei essa live de hoje, ele foi pro top 5 de lugares que eu quero conhecer muito, que é o México. Então a gente vai falar hoje sobre costumes e cultura dos mexicanos. Tenho tanta coisa para falar para vocês que eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso em uma hora, de tanta coisa que eu coloquei nesse conteúdo da nossa live, de tanta coisa que eu aprendi preparando essa live hoje aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final para pegarem todas as dicas. E se você já conhece o México, participa aí nos comentários, fale alguma coisa sobre, para acrescentar mais informações aqui ao que eu vou trazer para vocês hoje, ok? Então, que bom que o mundo é diverso e nós deveríamos agradecer por isso sempre. Essa diversidade é o que enriquece. Imagina se todos os países falassem a mesma língua. Imagina se todos os povos pensassem do mesmo jeito. Ia ser muito pobre, né? Ainda bem que cada um pensa de uma maneira, cada um tem a sua cultura, seus costumes, seus hábitos, suas manias, sua língua, sua forma de se expressar e de ver o mundo. Então, nós podemos expandir os nossos conhecimentos sempre que a gente investe em viagens ricas. Ricas, eu digo, culturalmente, para lugares que têm algo para nos oferecer no sentido cultural, riqueza cultural. E o México não deve nada para nenhum. Todos os países têm aí a sua influência, a sua cultura, coisas interessantes para passar para você conhecer quando você viaja. E você sabe que quando você viaja, sabendo falar o idioma local, você vai aproveitar muito mais toda essa questão cultural, toda essa parte de cultura e de conhecimento daquele povo, do que quando você vai sem saber falar a língua, você perde muito, né? Então, fica a dica aí para você vir fazer o meu curso de espanhol. Eu tenho cursos de espanhol para nível básico, intermediário, do zero ao avançado e cursos de espanhol voltados para viagem, se esse é o seu interesse, se você não quer entrar a fundo em gramática, a fundo em partes mais específicas, você vai aprender conteúdo para viagem, frases úteis para viagem. Aliás, a live da semana passada foi sobre isso, né? Se você não assistiu, ela está disponível no Instagram e no YouTube também. Vai lá e assiste, que tem várias frases legais para você conseguir se virar numa viagem para um país que fala espanhol. Então, há países que se destacam por essa questão cultural. Um exemplo claro disso é o México. Então, os mexicanos, eles possuem alguns costumes culturais bastante incomuns e nem sempre conhecidos por nós, brasileiros. Então, a primeira dúvida que muitos alunos me perguntam, professora, se México se escreve com X, por que a gente ouve os hispanohablantes falando México? Então, México se escreve com X, X é o X, porém, eles dizem México. México, eles dizem México com rota. Porque antes, a língua indígena que se usava era o náhuatl. Náhuatl é uma língua que ainda existe no México. Aliás, no México hoje existem mais de 50 línguas indígenas. Porém, o idioma oficial é o espanhol. Então, quando o México foi colonizado pelos espanhóis, quando o idioma passou a ser castelhanizado, isso a princípios do século XVI, o nome do país passou a ser México. Se escreve com X. Então, México com X, porém a pronúncia México com J. Vocês já sabem que a letra J tem som de R. Quem ainda não sabe, vai lá ver meus vídeos sobre a pronúncia das letras em espanhol. Muitos brasileiros visitam o México. O México é um país muito visitado aí por várias nações.
Brasileiros vão muito para o México, mas principalmente ficam na região ali do Caribe, as praias do Caribe mexicano. Maravilhosas, lindas, ok? Porém, acabam ficando mais em lugares turísticos. E se você fica muito preso à parte somente turística, você às vezes não consegue absorver tanto da cultura. Porque esses lugares turísticos já estão habituados a receber turistas de vários lugares. Então, é uma comida que às vezes não é a comida típica mexicana, é uma comida que vai agradar vários outros paladares, porque às vezes a comida típica pode não agradar, por exemplo, um brasileiro. O México consome muita pimenta, então os brasileiros, algumas regiões do Brasil também se consome pimenta, mas não tanto quanto no México. A comida é realmente diferente. Então, nessas cidades aí de praia, muito turísticas do México, a comida tende a ser mais adaptada para o paladar desses turistas. Às vezes você não consegue perceber a verdadeira cultura do país onde você está. Agora, se você vai para outros estados, por exemplo, Oaxaca, Chiapas, ou se você fica na capital, que é a Ciudad de México, você vai se deparar com alguns costumes diferentes. E isso não tem nada de ruim, isso não é negativo, porque a cultura ela é infinita, os lugares são incríveis e a comida é deliciosa, a culinária mexicana. Meus alunos sempre me perguntam, inclusive uma das perguntas que eu recebi essa semana, lá na caixinha de perguntas, toda semana eu estou abrindo uma caixinha de perguntas para que você participe da próxima live. Você não sabe qual é o tema, mas eu peço para que você faça uma pergunta aí para eu responder aqui. Então, muitos alunos já me perguntaram isso, e teve uma pergunta referente a isso essa semana. Se era verdade que os mexicanos não consomem abacate com açúcar. Sim, é verdade, os mexicanos não consomem abacate com açúcar, eles consomem abacate salgado. Aliás, eles consomem muito abacate. É usado em diferentes receitas, não só no guacamole. Guacamole, eu também já gravei um vídeo falando do guacamole, que é o abacate amassado com tomate picado, coentro, pimenta, sal, limão, cebola picadinha, e eles fazem como se fosse uma pasta de abacate. Só que o tomate, a cebola em pedacinhos, não é tudo batido não, é só o abacate que é amassado. É uma delícia e é com sal. Uma vez, quando eu estava no Peru, eu conheci um casal mexicano. E aí eu contei para eles que aqui no Brasil a gente consome o abacate com açúcar, que a gente faz vitamina de abacate com leite e açúcar, que às vezes até coloca leite condensado no abacate. E a expressão dos mexicanos foi muito engraçada, eu devia filmar. Eu não era ligada em filmagens nessa época ainda, senão eu teria filmado a reação deles. O cara começou a fazer uma cara de nojo, assim, quando eu comecei a falar que a gente consumia o abacate com açúcar. Igual o brasileiro quando pensa em consumir o abacate com sal. Na verdade, se você for pensar, o abacate é uma fruta neutra, não é uma fruta doce, como uma manga, por exemplo. É uma fruta mais aguada, digamos assim. Então ele combina super bem com açúcar e também combina muito com sal, e é uma delícia. Então eles consomem salgado, ensaladas com frango, na típica sopa asteca. A sopa asteca é uma sopa que contém feijão, milho, tomate, cenoura, pimentas variadas, coentro, os mexicanos também consomem muito coentro, sal, limão. E esses grãos, milho, feijão, eles também não são batidos, eles são cozidos inteiros. E para finalizar essa sopa, eles colocam cubos de abacate. Então a sopa não é nada batida, é tudo pedaços inteiros aí desses legumes, desses vegetais. Deve ser muito gostosa, não sei, nunca provei. Mas os ingredientes são bons. O estado de Michoacán, no México, é o principal produtor de abacate. As exportações desse fruto cresceram quase 240% nos últimos 5 anos. E os Estados Unidos é o principal comprador. Então, o tema da nossa live é cultura e costumes dos mexicanos. O México está entre os países de maior riqueza cultural e gastronômica do mundo. A grande verdade é que a maioria dos povos, entre eles nós brasileiros, sabemos muito pouco sobre o México. E por incrível que pareça, há pessoas que ainda pensam que o México é só tequila e sombreiro. Lê do engano, tem muita coisa legal nesse país. Nessa live, então, eu vou te contar algumas curiosidades desse país tão grandioso e que recebe também milhares de turistas que lá desembarcam todos os anos. A cultura mexicana é o resultado da mistura entre as tradições indígenas e a cultura espanhola imposta pela colonização. Então, há uma mistura aí dos índios e da cultura espanhola por quem eles foram colonizados.
Entre as culturas americanas originais, destacam-se os maias, os mexicas, que são os astecas, e os toltecas, em espanhol. Então vocês veem, o México, ele foi o lar de duas das maiores civilizações da América, os maias e os astecas. Então só por isso não precisava mais nada, que eles tiveram influência maia no sul do México e influência dos mexicas, que são os astecas, entre outras civilizações que por lá passaram. A influência espanhola, ela foi sentida durante os 500 anos que durou o período colonial hispano-americano, após a chegada dos conquistadores espanhóis às terras americanas no século XV. As artes visuais também são importantes em todo o mundo, principalmente na pintura. Então tem pintores ali bem famosos, reconhecidos internacionalmente, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo. Eu fiz há pouco tempo uma publicação sobre Frida Kahlo, contei a trágica vida que essa mulher teve. E ela foi casada com Diego Rivera, então os dois foram grandes pintores. Diego Rivera foi artista plástico, renomado, mexicano, os dois. A literatura também, o México já teve um prêmio Nobel de literatura. O poeta Octavio Paz ganhou o prêmio Nobel em 1990. E na música, nomes famosos aqui pra gente no Brasil, separei dois. Julieta Venegas, que já cantou com vários cantores brasileiros famosos, entre eles Marisa Monte, e o grupo Maná, que faz um rock mexicano bem legal, bem agradável. Vocês devem conhecer o Maná. Já vieram para o Brasil, já fizeram shows aqui. Como muitas outras nações latino-americanas, o México é uma cultura mestiça, ou seja, fruto de dinâmicas complexas do sincretismo cultural, cujos elementos vêm de diferentes continentes. Especialmente importante é a herança espanhola e católica, e a do antigo Império Azteca e outras culturas mesoamericanas pré-colombianas. É um país predominantemente católico também, por conta da colonização espanhola, já que a Espanha é um país também muito católico. Então isso faz com que muitos elementos de origem diversa coabitem com a religião católica, que é a principal, é a dominante no país, mitos, histórias e costumes pagãos de origem pré-colombiana, como o famoso Dia dos Mortos, que eu vou falar bastante sobre esse dia, que é uma festa lá no México, o del Día de los Muertos. E a gastronomia mexicana é outro exemplo desse cruzamento aí de influências dos povos que passaram ali pelo México. Uma vez que a herança aborígene de milho, feijão e malagueta contrasta com outros elementos de raízes europeias. Então, a Cidade do México, que é a capital do país, é a cidade mais antiga das Américas. Pouca gente sabe, mas a Cidade do México é a mais antiga das Américas. No ano de 1519, quando o espanhol Hernán Cortés chegou ao lugar que hoje é a capital mexicana, ela já era considerada a maior capital do planeta. Nessa época em que Hernán Cortés chegou, a Cidade do México se chamava Tenochtitlan, e era a capital do Império Azteca. Por isso que por lá o número de monumentos históricos é enorme. E se você visita a Cidade do México, você vai ver pirâmides astecas maravilhosas. Inclusive, uma das pirâmides se chama Tenochtitlan. Além da Cidade do México ser a capital mais antiga do planeta, a sua região metropolitana, conhecida como Distrito Federal, é a terceira maior do planeta, cuja totalidade de habitantes supera a marca de 20 milhões. O trânsito na Cidade do México é um caos, segundo informações de quem por lá já passou. Por ser uma cidade tão grande, na Cidade do México não se fala somente o espanhol, e sim mais de 10 línguas originárias dos antigos povos indígenas. Na Cidade do México se fala mais de 10 línguas, porém no país se fala mais de 50 línguas indígenas, originárias de Mixteca, Otomi, Nahuatl e outros povos indígenas que por lá passaram, que lá habitaram. Outra informação curiosa, a Cidade do México foi construída em cima de um lago. Com certeza muitas pessoas não sabem disso, mas ela está construída sobre um lago, conhecido também como Veneza Azteca. Então, uma boa parte do território que hoje é o Distrito Federal, a Cidade do México, a capital, foi construída sobre a cidade sagrada de Tenochtitlan, que era a cidade dos astecas. E também por cima de uma lagoa. Inclusive, é possível navegar pelos canais de Xochimilco. Então, você faz ali um passeio
por esses canais. Por isso que eles chamam de Veneza Azteca. É justamente por isso que os movimentos sísmicos, ou seja, os terremotos, são tão frequentes no México. Tem determinados períodos do ano que é mais comum que aconteçam terremotos. Por isso, antes de planejar uma viagem para o México, você tem que estar atento com essa questão aí climática, para saber se não são meses aí de tendência a abalos sísmicos, terremotos. Então, quando acontece um terremoto, os movimentos são mais intensos, o que faz com que a cidade se torne mais vulnerável em episódios de sismos ou outros problemas estruturais, já que ela está construída, boa parte dela, sobre um lago. A fronteira, a polêmica fronteira México-Estados Unidos é a segunda mais longa do mundo. Então, alvo de polêmica e de muita discussão. A fronteira entre México e Estados Unidos é a segunda mais longa do mundo. A primeira é a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Então, conforme dados, essa fronteira possui a extensão de 3.185 quilômetros. Então, a fronteira entre os dois países tem o maior número de cruzamentos legais do mundo, ou seja, via de acessos legais, que totalizam 50 milhões de tráfego legal aí de pessoas, né? E 12 milhões de acessos ilegais. Também uma informação aí curiosa. É um país biodiverso. Pouca gente também sabe, mas o México é um país de grande biodiversidade, graças à sua posição geográfica e ao seu relevo, o que permite a grande diversidade de ecossistemas. Essa ampla variedade é facilmente explicada pela existência de mares, desertos, bosques, lagoas, o que possibilita o desenvolvimento das mais diversas espécies de animais e vegetais. Então, não é à toa que o México está entre os 10 mais ricos do mundo em termos de fauna e flora. Então, olha quanta coisa legal aí, hein? Vocês já descobriram sobre a capital, que ela foi construída sobre um lago, a questão da fronteira, a biodiversidade. Já falei um pouquinho do abacate, salgado, né? Outro fato curioso aí, educação e civilidade. O povo mexicano é um povo extremamente educado. Dificilmente você vai cruzar com um mexicano estúpido ou que te responda de maneira grosseira. Dificilmente, né? Eu sempre falo que nada dá para generalizar, mas no geral eles são muito gentis e educados. As crianças são ensinadas desde pequenas a dizer, por favor, obrigado, desculpe e saúde quando alguém espirra. Lá é comum, se você espirrar em público, alguém ou alguns vão te dizer salud, salud, saúde em espanhol. Aqui no Brasil, tem gente que diz que falar saúde é má educação, outros dizem que tem que dizer, enfim, há uma certa polêmica com relação a isso. Se fala alguma coisa ou não quando a pessoa espirra. No México, sempre alguém vai te dizer salud. Então, não falar uma dessas palavras é considerado falta de educação. Então, quando você visitar o México, acostume-se a dizer as palavrinhas mágicas em espanhol, que eu já contei para vocês quais são em outras lives, que é gracias, né? Gracias, obrigado, por favor, desculpe, perdón, salud, quando alguém estornuda. Estornudar é espirrar, estornudar. Então, você vai ouvir muito essas palavrinhas, gracias, por favor, desculpe, perdón, salud, quando você estiver visitando as terras aztecas. Então, espirrou, você está na fila do supermercado, você está no banco, você está no seu escritório, enfim. Espirrou, você vai ouvir pessoas dizendo salud. Sempre, ok? E dizem provecho. Provecho é bom apetite para todos que estão comendo ao seu redor, certo? Então, buen provecho, provecho, provechito, provechito, são palavras que você vai ouvir em todas as refeições, seja antes, durante ou depois de ter comido. Então, é o nosso bom apetite. Porém, é curioso, é particularmente educado, porque você não ouve só das pessoas que estão com você na mesa. Na hora que você vai comer ali com o seu colega, ele vai te falar, por exemplo, provecho. Não, você ouve, por exemplo, do garçom que está te atendendo. Você ouve, se você está no seu trabalho e diz que vai almoçar, os seus colegas, mesmo que eles não te acompanhem, eles vão dizer provecho, buen provecho, provechito. Se a pessoa souber que você está indo comer, ela vai te falar isso, mesmo que ela não esteja indo comer com você. Certo? Então, provecho, provechito, buen provecho. Certo? E aí você vai dizer o quê? Gracias.
Mariachi. Com certeza já ouviram essa palavra, né? Mariachi. Mariachi é um patrimônio imaterial da humanidade, declarado pela Unesco desde 2011. Mariachi é uma música tradicional mexicana e é um elemento fundamental da cultura mexicana. São grupos tradicionais de mariachi formados por 2, 3, enfim, 4 membros, geralmente homens, né? Usam trajes regionais adaptados do traje do charro, cavaleiro, e eles interpretam um amplo repertório de canções e instrumentos de cordas. As letras das canções mariachi retratam o amor pela terra, o amor pela cidade natal, a religião, a natureza e a força do país. O aprendizado das músicas é de ouvido e dos instrumentos também, é o principal meio de transmissão do mariachi tradicional. E a habilidade de tocar esses instrumentos de corda geralmente é passada de pais para filhos e por meio de apresentações em eventos festivos, religiosos e civis. Então, por exemplo, no Dia das Mães, que curiosamente é dia 10 de maio, o Dia das Mães no México é uma data fixa, é sempre 10 de maio. Não é o segundo domingo do mês de maio, por exemplo, é sempre no dia 10. Então, nesse dia, os mariachis vão sair à rua cantando a música Las Mañanitas, que eu pretendo falar sobre ela nessa live, lá no final, se eu tiver tempo. Se eu não tiver tempo, eu coloco na descrição lá do vídeo a música Las Mañanitas, que inclusive é a música que eles cantam no dia do aniversário de alguém. Eles não cantam Cumpleaños Felices, eles cantam Las Mañanitas, ok? Também eles atuam, os mariachis, nas celebrações da Virgem de Guadalupe, festas familiares, serenatas. Então, na Plaza Garibaldi, que é uma praça que está em Ciudad de México, é onde os mariachis estão sempre disponíveis para contratação imediata. Se você quer ali que eles cantem para alguém, uma data especial, eles estão ali disponíveis para que você contrate, para que eles cantem em determinado lugar, enfim. Também há a adoração da Virgem de Guadalupe, é a padroeira católica do México. É a Virgem que, segundo a história, ela apareceu 4 vezes para um índio, o índio Juan Diego, no ano de 1531. O dia dessa Virgem, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, também conhecida como Rainha do México e Imperatriz da América, é dia 12 de dezembro. Trata-se de um dos cultos mais importantes nesta nação americana. Então, os mariachis também vão participar aí nesse dia cantando músicas em homenagem à Virgem de Guadalupe. A comida mexicana também é patrimônio da humanidade, declarado pela Unesco, patrimônio imaterial da humanidade. Então, é um país de riqueza cultural e gastronômica incomparável. É por isso que ela foi nomeada Patrimônio Imaterial pela Unesco. Isso aconteceu em 2010. E a partir daí enalteceu ainda mais a gastronomia mexicana. É considerado um ícone nacional devido à história, criatividade e diversidade. É um título mais do que merecido, afinal, o sabor e o aroma da cozinha mexicana é algo único e impossível de descrever. Então, muitos dos pratos da culinária mexicana cruzaram as fronteiras e hoje podem ser facilmente encontrados em outros países, como, por exemplo, tacos, burritos, nachos. Na sua cidade deve ter algum restaurante mexicano, você já deve ter provado alguma dessas comidas mexicanas. Consiste tortilha de milho, né, o maíz, milho é muito consumido no México. Crocantes, com formato triangular. Lembra o nosso Doritos. Por isso que geralmente quando a gente faz guacamole aqui no Brasil, as pessoas compram aquele Doritos sem tempero, né? Isso é uma das coisas que não é apimentado. Ele é uma massinha assim meio sem gosto para você colocar a guacamole ou o que você quiser, a pasta de feijão, enfim, que aí vai estar bem condimentado para comer. Então vai estar coberta com queijo e pimenta, jalapeño e a famosa guacamole. Geralmente eles comem guacamole com los nachos, então é aquela tortilha triangular, que parece um Doritos, ok? Agora, o verdadeiro sabor dessa culinária tão rica, você só vai realmente apreciar e degustar pessoalmente no México. Porque, claro, que quando essas comidas vêm para o outro país, já tem uma adaptação ali para o paladar brasileiro, para o paladar americano, para o paladar da China, enfim. Então, você encontra restaurantes mexicanos em diversos países. Porém, igual a comida mexicana, você só vai comer no México, com a quantidade de condimentos e etc, né? Nada melhor do que estando no lugar para sentir realmente o que é a comida típica. Um dos pratos mais simbólicos e consumidos no México também é a quesadilha, que traz uma forte mistura entre carnes e queijos tradicionais da Europa. Uma união com o milho e o chili. Chili é pimenta, ají. Chili, pimenta, ají, tudo sinônimo. Alimentos que retratam a forte influência dos povos originários na alimentação dos mexicanos.
O México é um dos países que mais consomem milho no mundo. Esse alimento serve de base para algumas das comidas mais conhecidas dessa região. Los tacos, uma comida típica do México, também popular nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também sofrem muita influência da culinária mexicana e consomem bastante. Feita com uma massa fina de milho frita, chamada de tortilha, que é moldada no formato de uma concha, que recebe um recheio. Então ela é uma conchinha, o formato assim parece um U, durinha, crocante, feita de milho frita, e aí o recheio se coloca lá dentro. De novo, a massa não tem muito sabor, para o recheio ser bem temperado, né? Las enchiladas. Enchiladas é uma panqueca de milho mexicana, muito condimentada, recheada com carne de vaca, feijão ou frango, e leva por cima molho de piripiri, que é a pimenta malagueta, e queijo ralado. Tamales, parece uma pamonha, parece a nossa pamonha, porém ela é salgada e, claro, apimentada. Os mexicanos também comem grilo frito, insetos fritos, gafanhoto, grilo. Grilo em espanhol se diz grillo, e gafanhoto se diz chapulín. Sim, chapulín colorado, recuerda? Então, chapulim, gafanhoto. Grilo, gafanhoto, são insetos que eles servem como petiscos, são petiscos favoritos dos mexicanos. Eles fritam no alho e comem com molho de pimenta ou limão. Nos mercados, nas feiras livres, nas ruas, você consegue encontrar facilmente para comer, para provar. São ricos em fibras, proteínas e melhoram a digestão. E aí, teriam coragem de comer um grilo frito? Ou um gafanhoto frito? Eu, como gosto de provar coisas diferentes, eu toparia provar. Ou um chapulim frito. E tequila e mezcal? Duas bebidas típicas mexicanas. Então, primeira coisa importante, tequila é uma palavra masculina. El tequila. Tequila é uma bebida feita numa cidade do México que se chama Tequila. Por isso que a bebida leva esse nome. E não somente por isso. Qual é a diferença entre o tequila e o mezcal? É o tipo de agave, que é a planta da onde se extrai a bebida fermentada, ou da onde se faz a fermentação. É o agave azul, agave tequilana. E o mezcal, ele é feito com qualquer tipo de agave. Então são bebidas bem semelhantes, porém o tequila é feito com esse agave azul, agave tequilana. E o mezcal, qualquer tipo de agave. Uma bebida destilada. Vocês sabem o jeito certo de tomar tequila? Vou ensinar. Quem pensa que eu bebo todas. Não bebo nada, mas tudo bem. Eu pesquisei qual é o jeito certo de tomar tequila. Ele sempre acompanha uma fatia de limão e sal, né? Então, segundo pesquisas, você deve espalhar o sal nessa parte aqui, entre o dedão e o polegar. Ok? Coloca o sal aqui. Ou pode ser aqui nas costas da mão também. Com a mesma mão, você vai segurar uma fatia de limão. Então, com o dedão e o polegar, você segura o limão. Claro, você já passou o sal. Aí, depois de brindar, você lambe o sal, bebe a dose de tequila de uma vez e morde o limão na sequência. Para quem gosta, deve ser bom. E o mezcal, que é a outra bebida feita também com agave, eles costumam beber com um gusanito. Tem um gusano dentro da garrafa de mezcal. Gusano, para quem não sabe, é um verme. E aí aquele bichinho tá lá dentro, mas eles comem grilo, comem gafanhoto, né? Pelo menos aí o verme o álcool já matou tudo que podia, né? Então, quem toma o último gole da garrafa pode ser premiado com o verme. E aí? Estão assustados com a culinária mexicana? Eles tomam suco feito de arroz e canela, que é a famosa horchata. Esse suco era considerado pelos maias e astecas a bebida dos deuses. Então, uma bebida também que vem lá da época das antigas civilizações da América. Suco feito de arroz e canela, horchata. Não sei, nunca provei. Não sei se é bom. A canela deve ajudar aí, né? Bom, fazem churrasco com cacto ou comem cacto cozido na salada. Isso no Nordeste também se come aqui. Cacto, a palma. Adoram feijão no café da manhã. Que o café da manhã deles, aliás, mais parece um almoço do que um café da manhã. O México também é um dos países que mais consome feijão. Tem de todos os tipos e diferentes maneiras de preparo. E geralmente eles deixam o grão um pouco mais duro do que a gente costuma comer aqui no Brasil. Então, há um prato muito presente na refeição mexicana que é o frijoles refritos. Frijoles, em espanhol, frijoles significa feijão. É uma pasta que pode ser feita de feijão preto ou do feijão que a gente chama carioca, que é aquele marronzinho. E faz parte de vários pratos típicos mexicanos. Então, eles podem colocar
esos frijoles refritos en las quesadillas, en la tortilla, em los nachos, em los tacos, enfim. É uma pasta de feijão, claro, bem condimentada, apimentada, né? Tanto de feijão preto quanto com carioca. Eles também costumam consumir esses frijoles refritos com los molletes. Molletes é um pão, presunto, queijo, molho tipo vinagrete bem picante e essa pasta de feijão. Os mexicanos também costumam almoçar tarde, eles almoçam entre 15 e 16 horas. Então, olha quanta coisa legal aí sobre a gastronomia. Não é à toa que é considerado patrimônio imaterial da humanidade a gastronomia, a culinária mexicana, né? A morte, ela é comemorada, ela não é chorada. Vamos chegar aí no Dia de los Muertos. A alegria e as cores e a simpatia do povo mexicano também é refletida na morte. No México, ninguém sofre ao lembrar um ente querido que partiu. O Dia dos Mortos é comemorado com alegria. Por isso, é uma das maiores e mais tradicionais celebrações do país. Para o povo mexicano, a morte significa apenas uma passagem. E esse é um fenômeno vivido de forma natural, sem tristezas. O Dia dos Mortos, el Dia de los Muertos, é celebrado no dia 2 de novembro, igual aqui no Brasil, e é uma das datas mais especiais do calendário mexicano. As comemorações começam um mês antes. Nesse período, as casas são decoradas com caveiras, as famosas catrinas, e é muito comum que as famílias que perderam o ser querido façam em suas casas um altar de mortos, el altar de los muertos. El altar de muertos, como o próprio nome diz, é um altar onde são colocados pertences do falecido e coisas que ele mais gostava quando estava vivo. Por exemplo, bebida que ele mais gostava, flores, comida, a música que ele mais escutava. Também no ano de 2008, a Unesco declarou a comemoração do Dia dos Mortos como patrimônio imaterial da humanidade. E a tradição também é explorada pelo turismo, então é uma data em que muitas pessoas querem ir para o México. Eu, particularmente, adoraria estar no México nesse período do Dia dos Mortos, porque deve ser uma festa, assim, muito diferente para nós aqui em português, aqui no Brasil. Então, vocês veem quantos patrimônios imateriais aí da humanidade nós vimos no México? El Dia de los Muertos, la gastronomia e los mariachis. Tudo isso são considerados patrimônios imateriais pela Unesco. Tem mais, né? Mas eu trouxe esses aqui nessa live de hoje, porque essa live já está longa, eu tive que fazer um apanhado geral, certo? A crença popular dos mexicanos é que a alma dos seres queridos que partiram regressam no Dia dos Mortos. Por isso, eles são recebidos com oferendas e muita música dos mariachis. Nas oferendas é comum que se coloque a bebida e a comida preferida, frutas, caveirinhas coloridas e simpáticas. A parte mais comum da tradição de mortos no México é a visita ao cemitério. Seja durante o dia ou à noite, as famílias colocam velas ao redor das sepulturas e ali se reúnem cantando, rezando, comendo, bebendo, muitas vezes ao som dos mariachis, especialmente contratados para essa ocasião. Então, é uma festa mesmo. Inclusive, no dia 1º de novembro, eles celebram o Dia de Muertos de crianças. Então, crianças que faleceram daquela família, eles fazem toda uma homenagem no dia 1º para eles e no dia 2 para os adultos. Dizem que um dia depois da celebração, a comida perde o sabor, o que significa que o espírito da pessoa homenageada desfrutou da oferenda. Gente, olha como essa cultura é rica. Olha a riqueza, a diferença cultural de um país para outro. Isso é lindo. Isso tem que ser preservado, tem que ser respeitado, tem que ser considerado patrimônio mesmo imaterial da humanidade, porque é demais a maneira como um vê a morte e o outro vê. Então, é uma festa. O espírito desse morto vai te visitar e você tem que deixar tudo ali preparado para ele. A roupa que ele usava, a roupa que ele mais gostava, o livro que ele gostava, as músicas, a comida, tequila, enfim. É demais, não é? É demais. O México deve ser demais, demais, demais. Chegamos nas pimentas e molhos mexicanos. O mexicano adora pratos picantes, como eu já falei, temperados com muito molho de pimenta, que no México é chamado salsa. Molho é salsa, né? Já falei isso também em alguma live aí pra vocês, em algum vídeo, enfim, que molho é salsa. No México existem mais de 140 variedades de pimenta. Todos os pratos da culinária mexicana levam um toque de pimenta ou são acompanhados por algum tipo de salsa bem picante.
O turista deve tomar cuidado ao visitar o México, ao experimentar esses molhos, ao comer qualquer comida lá, porque sempre que ele perguntar para o mexicano se aquela comida pica, se ela está ardida, se aquela pimenta é forte, o mexicano vai dizer que não, quando na verdade sim vai picar, ok? Para quem não está acostumado com pimenta, se pica. Ele vai dizer que não porque ele está acostumado, ele come pimenta desde criança, então as pimentas vão se tornando fracas para eles. Reza a lenda que quando um mexicano te diz que um prato pica um pouquinho, você já deve sair correndo porque esse prato é super picante, na verdade. O povo mexicano está acostumado a comer essa pimenta e a temperar seus pratos com salsa desde pequenos, desde a infância. Por isso são super acostumados com o sabor. Eu ia morrer no México, porque eu não gosto de pimenta. Meu Deus do céu. Como vai ser, né? Além do mais, a pimenta é adereço comum em muitos pratos que não são salgados. É comum encontrar lugares que vendem doces com pimenta, frutas com pimenta, caldos e sorvetes com pimenta. É uma obsessão por pimenta. Molho de pimenta na pipoca, na manga, na pizza. Curioso. Bom, se você pedir uma maçã, por exemplo, no México, não se espante se ela vier com limão ou com pimenta. Normal. Comem frango com chocolate. Olha essa. Tem um dos molhos mexicanos famosos, é el mole. El mole é na salsa, um molho típico mexicano preparado com mais de 30 ingredientes, entre eles o chocolate. Dizem também que é uma delícia, então é um molho mais grosso, da cor de um chocolate, ali um chocolate ao leite, não tão escuro. E eles colocam essa salsa, esse molho, muitas vezes em cima de um frango. Isso aí eu gostaria de provar. Se não pica tanto. A ver. Os Olmecas, uma das primeiras civilizações da América Latina, foram os primeiros a transformar a planta de cacau em chocolate. Eles bebiam chocolate durante rituais e usavam esse chocolate como remédio. Isso a civilização Olmeca, antes dos maias. Séculos mais tarde, os maias apelidaram o chocolate como a bebida dos deuses. Os maias, eles povoaram Guatemala e o sul do México. Então, o chocolate era usado como moeda de troca, o chocolate era usado como a bebida dos deuses pelos maias. Certo? Eu vi uma curiosidade interessante quando eu estava pesquisando informações para essa live, que a pirâmide alimentar dos mexicanos, uma brincadeira que eles fazem é aquela pirâmide alimentar, alimentos que você deve comer mais ou menos, e que você deve evitar. Então tem aquela pirâmide que todo mundo conhece, né? Frutas, verduras, carboidratos, doces, enfim, aquela pirâmide que a gente conhece, os alimentos que você deve comer mais ou não. E aí ele é regado por um molho de pimenta em todas as esferas ali da pirâmide, ou seja, a pirâmide alimentar dos mexicanos é essa, certo? Como eu já tinha dito para vocês, os mexicanos não costumam cantar parabéns, eles não cantam la canción de cumpleaños felices, eles cantam las mañanitas para o aniversariante, eles cantam las mañanitas para o Dia das Mães, que agora é dia 10 de maio, certo? Eu vou escrever para vocês na descrição a letra de las mañanitas, tá? Outra curiosidade dos mexicanos, eles são incapazes de dizer não. Então, se você pedir uma informação para um mexicano, com aquelas frases que eu passei a semana passada, de viagem, vai pedir aí, ¿dónde está a farmácia? Mesmo que ele não souber, ele vai te explicar alguma coisa que pode não ser exatamente o que você perguntou, porque eles não têm o hábito de dizer no lo sé. Então, atenção a isso quando vocês forem ao México, não confiem na primeira resposta, perguntem para outras pessoas também. Vão ser capazes de você parar em algum lugar errado, certo? Eles se saúdam e se despedem constantemente, então eles levam muito a sério essa coisa de cumprimentar os amigos na rua. Eles não só acenam ou balançam a cabeça, eles se chamam pelo nome, eles se abraçam, apertam as mãos, se beijam, e na hora de despedir é a mesma coisa. Isso serve para qualquer situação, festas, visitas normais, encontros na rua, encontros em algum estabelecimento comercial. Não é só aquele oizinho, não. Tem que apertar a mão, tem que chamar pelo nome, tem que abraçar, tem que beijar. Tá vendo? Essa coisa de beijinho não é só brasileiro, não. Afeto em público. O afeto em público é totalmente comum. Então, é comum no México você ver casais se beijando num transporte público, numa praça. E às vezes você vê um casal ali assim, no Brasil você olha, nossa, mas aqui não é lugar, né, para isso, para esse agarramento todo. Mas no México isso é normal. Ninguém se choca se um casal estiver se beijando, por exemplo, no metrô. Então, esse afeto em público é comum.
E o atraso, os mexicanos estão sempre atrasados. Atraso geralmente de mais de meia hora. Então, quando você marca isso, para mim seria um grande problema, porque eu gosto de pontualidade. Eles costumam se atrasar bastante. Então, se você costuma chegar no horário para uma reunião, para um encontro, se acostume que no México o atraso é de, no mínimo, 30 minutos. Outra coisa, lembra do seriado? Claro que vocês lembram, claro que vocês assistiram, a maioria devia gostar. El Chavo, o Chaves, que o Chaves fazia assim, sim, 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 sim. Lembra disso? Então, isso é um hábito também dos mexicanos. Eles sinalizam com o dedo indicador para cima e para baixo se eles concordarem com algo. Certo? E outra coisa, outra informação aqui, mais uma para vocês. Nos aniversários de crianças, Natal ou em alguma celebração importante, eles costumam bater em pinhatas. Sabe o que é uma pinhata? Eles preparam uma caixa de papelão, um papelão fino, ou fazem uma bexiga grande, colocam doces lá dentro. E aí a pessoa está geralmente com os olhos vendados e ela bate com um cabo de vassoura, enfim, para quebrar aquela caixa, para estourar aquele balão. Então, até quebrar o objeto. Ele vai batendo com esse bastão de madeira até quebrar o objeto. Então, tem também o episódio do Chaves, que é um personagem mexicano amado aqui no Brasil. Essa série fez muito sucesso aqui e no mundo, né? Acho que todo mundo assistiu pelo menos um episódio del Chavo e gostava, né? No geral, as pessoas gostam. Em um dos episódios do Chaves, eles mostram, né, essa tradição mexicana de la piñata, de forma bem humorada, porque era uma série cômica. Então, pessoal, olha quanta coisa legal sobre o México. Olha quanta coisa interessante eu passei aqui para vocês hoje. Por isso que eu disse que se eu já queria conhecer o México antes, agora eu quero ir para o México assim, o quanto antes, porque deve ser incrível, deve ser demais. Essa live está padre, padre. Estar padre em México é uma expressão também muito comum, é quando algo é legal, quando algo está bom, positivo. Está padre, vocabulário aí típico mexicano. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, espero que vocês tenham oportunidade de ir para o México, conhecer a riqueza cultural e gastronômica desse país. E que quando você for, você já tenha feito o meu curso, você já fale espanhol para poder se comunicar bem e conseguir aproveitar toda a riqueza que tem no país, conseguindo falar, né, trocar informações com os nativos e com todas as pessoas que vocês encontrarem por lá, nessa viagem que vai ser riquíssima, com certeza. Agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima semana, compartilhem esse vídeo, marquem que gostaram, sigam meu canal, quem ainda não segue, e nos vemos na próxima segunda para outra live, lunes 18. Boa semana a todos e até lá. Gracias, Fábio. Nos vemos.